Olá, mamães! Nesse vídeo, como ensinar empatia para as crianças e por que é importante? Em primeiro lugar, que as crianças, elas não nascem com empatia, assim, desenvolvida. A gente precisa ativar isso nelas. Então, e por que é importante ensinar empatia? Pelo motivo que isso vai fazer uma grande diferença no mundo. Elas vão saber se colocar no lugar das outras pessoas, vão entender como uma pessoa se sente a partir do momento se ela estivesse vivendo aquilo também. Então a empatia é a chave para as crianças entenderem as outras pessoas, para se sentir caridosas. É importante você desenvolver nos seus filhos, porque quando as crianças, elas, na primeira infância, no caso até 6 anos de idade, elas não conseguem pensar assim como os adultos. Então é importante ensinar desde cedo para elas entenderem, a partir desse momento entenderem como que é viver uma certa situação. Em certos casos elas são egoístas, assim, por exemplo, assim, de maneiras explicáveis. Por exemplo, você deu um presente novo para ela, aí vem uma outra criança querendo aquele mesmo presente, o irmãozinho e tal. E com certeza o seu filho vai negar isso, mas assim, isso é um fato explicável. Por exemplo, se alguém te desse um presente maravilhoso, digamos que você tanto queria, e alguém viesse querer pegar para você emprestar de você, com certeza você não ia dar também, né? Então, são essas coisas assim que dá para entender. Dá para entender a parte da criança também, que não é que ela seja egoísta, assim, mas assim, porque ela não sabe lidar com aquilo. Então, é por isso que é o seu papel ensinar para o seu filho isso, essa importância, desenvolver a empatia. Então, e como que você pode desenvolver a empatia, né? Como que você pode trabalhar dentro de casa com a criança? Em primeiro lugar, você pega os fatos que você vive mesmo, por exemplo, assim, se seu filho ele não consegue ouvir as outras pessoas, o seu irmão, ele quer falar tudo, quer ser o centro das atenções, então é importante você virar isso contra ele, por exemplo, assim, claro, com todo cuidado também, não vai falar, por exemplo, gritando com a criança ou brigando com ela, sempre converse com ela, assim, para explicar realmente assim, a situação. Por exemplo, se seu filho fala demais e não deixa ninguém falar, você pode, no momento que ele estiver falando muito, isso daí só é um exercício, gente, não é para você fazer sempre, então tome todo cuidado. Por exemplo, de você, se seu filho fala demais, você pode falar para ele assim, no momento que ele estiver falando, você pode falar mais alto que ele, assim, por exemplo, assim, não deixar só ele falar. E nesse momento você pode fazer uma análise com ele. Você viu como que você se sentiu a partir do momento que você estava falando e eu te ignorei. Como que você se sentiu? Então, a criança vai parar para pensar, tipo, então, você vê que é importante você saber falar, mas saber ouvir também. Porque você viu como que você se sentiu, então é da mesma maneira que as outras pessoas se sentem também. Então é importante você saber ouvir as outras pessoas, porque no momento que as pessoas te ouvem, no momento que você para pensar, que as coisas vão funcionar. Então você não é o centro das atenções, então é importante você falar, mas também dar o espaço para outra pessoa falar. Então, como eu falei, tome cuidado, não é para você repetir isso sempre, só é para uma forma de o seu filho parar e pensar como que as outras pessoas se sentiriam se ele fizesse isso com ela também. E o outro passo, assim, para trabalhar a empatia também é as crianças ver alguma criança de rua, por exemplo, assim, aí você pode falar, tá vendo, aquela criança, ela tá com muita fome e ela não tem o que comer. Então, e como que você pode trabalhar isso dentro da criança, né? Também mostrar, assim, quando o seu filho estiver com fome, e você pode falar para ele, você lembra daquela criança que eu conversei com você, que estava passando fome na rua? Era dessa maneira que ela estava sentindo naquele momento. É assim como você está se sentindo agora. Você está mostrando a situação real para o seu filho. Então, a partir do momento que o seu filho entende a realidade na pele, ele vai se tornar mais empático. Porque, poxa, é ruim ficar com fome, né? É ruim não ter que comer, é ruim. Imagina aquela criança como que está se sentindo. Então, essa é uma forma de mostrar realmente a realidade. Não é amedrontar, gente, ficar fazendo medo pro seu filho. Isso aí não é, não. Só é uma forma de colocar. E não é para você ficar fazendo medo, porque realmente se fizer medo, aí já vai dar um outro sentido pro seu filho. Então, tome esse cuidado, tá? E uma outra forma
de trabalhar a empatia também, por exemplo, ele pode ter um amiguinho cadeirante dentro da sala de aula ou até mesmo ele vê na rua e talvez ele não entenda, não imagina como que seja a vida dessa criança cadeirante. Então, uma coisa interessante de você fazer quando estiver em casa e você treinar. Primeiro, converse com ele que vai fazer um treinamento de como que uma criança cadeirante se sente. Você pode colocar, sente aí nessa cadeira e você pode pegar qualquer coisa que você quiser, mas você não pode levantar. Ou seja, assim, é uma coisa que você vai trabalhar na mente dele, tipo, de se colocar em um lugar. E aí ele vai pensar, como assim eu não posso, eu posso pegar, mas eu não posso levantar. Aí você entra, lembra só que a gente, lembra daquele seu coleguinha que é cadeirante ou que a gente viu na rua e em algum lugar? É dessa maneira que ele se sente. Ele quer, ele pode pegar as coisas, mas ele não consegue sozinho. Dessa maneira que ele se sente frustrado. Então, a partir do momento que você coloca a situação para o seu filho viver, ele vai realmente viver na pele aquilo e ele vai com certeza pensar mais nas outras pessoas, vai analisar os casos, vai ser mais empático, né, mais caridoso. Então, é legal colocar esse ponto para as crianças pararem para pensar. E quando é no caso de briga, por exemplo, mesmo que tenha acontecido com seu filho, ou mesmo que seja com um coleguinha que brigou e bateu em alguém, aí você pode analisar o caso. Já pensou, filho, se fosse com você, como que você ia se sentir? Se você batesse em alguém, ou se alguém batesse em você, como que eu ia se sentir? Ah, eu ia se sentir mal, com certeza, né? Então, é da mesma forma que aquela criança está se sentindo. Com certeza ela está triste, ou se bater em alguém também, né? Pode estar com consciência pesada. Então, tudo isso aí você está trabalhando empatia da maneira real, porque você está colocando a criança na situação. Se um coleguinha pega algo emprestado, não. Pega simplesmente algo de você. E como que você se sente a partir do momento quando alguém pega algo de você? Ah, eu me sinto mal, porque a pessoa só simplesmente pegou e não me emprestou. Então, é da mesma maneira. É da mesma maneira que as pessoas se sentem quando pegam, você pega algo de alguém. Então, toma esse cuidado. Então, a partir do momento que você faz isso com seu filho, com certeza ele vai ajudar muito. Ele vai ser uma pessoa mais consciente. Ele vai pensar muito mais no que ele, nas pessoas, assim, como ajudar. E ter mais realmente essa empatia de se colocar no lugar das pessoas. E tem várias formas de trabalhar isso dentro de casa. Por exemplo, quando você pede para o seu filho fazer algo e ele não quer. E aí você pode trabalhar isso com ele. Por exemplo, quando ele estiver pedindo alguma coisa de você também. E você pode falar assim, não, eu não vou fazer. Mas sempre fazendo, toda vez que você colocar uma situação para ele, você tenta solucionar. Por exemplo, você faz com que ele pare e pense. Você negou para ele. E nesse momento, você se volta para ele e fala, você lembra daquele dia que eu pedi para você fazer tal coisa? Como que você reagiu? O que você fez mesmo? Aí ele vai parar para pensar, viu? É dessa maneira que eu me senti. Você fez isso naquele dia comigo e como que você se sentiu quando eu neguei para você? Como que você está se sentindo? Então, ele vai falar o que ele está sentindo. Aí você pode confessar, pois é dessa maneira que eu me sinto também quando eu peço para você fazer algo e você não faz. Então, dá para trabalhar de várias maneiras, gente. E tudo dentro de casa, assim, são dicas práticas e eficazes, com certeza. E a empatia tem que ser um trabalho diário também, não é só um dia e pronto, acabou. Você tem que treinar de várias formas, não só de um jeito. Procure treinar de várias maneiras, porque tem várias maneiras. Usa sua criatividade também, porque você já sabe como a gente pode trabalhar a empatia, então agora você pode praticar. E se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com seus amigos e com aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar com esse vídeo, nas pessoas que realmente querem ajuda, buscam ajuda e precisam de ajuda. Então conto com a sua colaboração e vamos mudar esse mundo, vamos transformar vidas. E até o próximo.